Olá pessoal! Aqui quem vos fala é Rosana Silva. Curta, compartilhe, dê like e comente para ajudar o canal. Uma dúvida muito comum nos grupos de apoio à adoção é muito arriscado adotar crianças ainda não destituídas do poder familiar? Os pretendentes temem perder os filhos para os genitores, caso aceitem receber crianças ainda em processo de destituição do poder familiar. Vamos falar nesse vídeo um pouco sobre essa questão para que vocês possam decidir racionalmente se aceitarão ou não receber a guarda de criança ainda não destituída do poder familiar. Todos os artigos que forem referenciados são do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê vários prazos para a tramitação dos processos referentes à destituição e adoção. O acolhimento institucional deve ser reavaliado a cada 3 meses, parágrafo 1º do artigo 19. Uma criança pode ficar institucionalizada por no máximo 18 meses, parágrafo 2º do artigo 19. Processo de destituição do poder familiar deve iniciar e terminar no prazo de 120 dias, artigo 163. O processo de adoção deve começar e terminar em no máximo 240 dias, parágrafo 10 do artigo 47. Infelizmente o Judiciário não dá conta de garantir que todos esses prazos sejam cumpridos fielmente por excesso de processos, falta de servidores e inúmeras outras razões. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a colocação de crianças e adolescentes em família adotiva pode acontecer no caso dos pais serem falecidos, estiverem com o poder familiar suspenso ou já destituídos dele, artigo 166. Assim, não há que se esperar que a criança esteja previa e definitivamente destituída para que possa ser colocada em adoção. Tanto é assim que o próprio Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento possui uma aba que permite a colocação de crianças e adolescentes como aptas para adoção, caso tenham tido sentença de destituição ou poder familiar proferida, mesmo que ainda não transitada em julgado, ou ainda quando o poder familiar estiver apenas suspenso, mesmo que a suspensão seja em antecipação de tutela. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente exige é que tenham sido esgotadas todas as chances de reintegração familiar. Ou seja, devem ter sido tentadas todas as formas de recuperação da família de origem da criança que permitisse o seu retorno a ela, parágrafo 3º do artigo 19. A impossibilidade de reintegração familiar deve ser comprovada após o encaminhamento da família de origem a programas oficiais e comunitários de orientação, apoio e promoção social, mediante a apresentação, ao Ministério Público, de relatório fundamentado que descreva, de maneira pormenorizada, todas as providências para tanto tomadas. Do relatório deverá ainda constar, de maneira expressa, a recomendação para a destituição do poder familiar, subscrito pelos técnicos que acompanharam a família nas tentativas de reinserção, parágrafo 9º do artigo 101. Dessa forma está claro que o objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente é dar efetividade à garantia constitucional à convivência familiar para todas as crianças e adolescentes brasileiros. Seja, prioritariamente, junto às suas famílias de origem. Seja pela colocação em família adotiva, se comprovada a inviabilidade da reintegração familiar. Como se vê, a lei tenta garantir a toda criança e adolescente a convivência familiar e o faz estipulando prazo curtos para as tentativas de retorno da criança à sua família de origem ou, se constatada a inviabilidade por estudos psicossociais bem fundamentados, determinando a sua colocação em família adotiva. O SNA foi configurado segundo essa premissa e por isso como já dito, possível colocar crianças e adolescentes ainda não destituídos, mas em processo de destituição ou suspensão do poder familiar, como aptos à adoção. Ativada a aba Apto para Adoção, o sistema passará, automaticamente, a buscar todas as noites adotantes para eles. Assim chegamos na questão principal desse vídeo: devo aceitar a guarda de criança ou adolescente ainda não destituído do poder familiar? Temos por premissa que os juízes da infância e juventude somente determinarão que sejam colocados como aptos para adoção crianças e adolescentes para os quais se esgotaram todas as chances e oportunidade para a reintegração familiar. Esse é um ponto importante a se considerar. Algum juiz determinaria a busca de adotantes para crianças e adolescentes que ainda tivessem chance de retornar para suas famílias de origem? A resposta é, logicamente, não. Não, como regra, pois não podemos afirmar categoricamente que jamais haveria qualquer chance de reversão da medida. A regra geral é de que serão encaminhados para adoção crianças e adolescentes sem qualquer chance de reintegração familiar. Logo, o risco dos adotantes perderem seus filhos após a concessão da guarda é ínfimo, mas nunca um zero total.
É por isso que sempre que se for convocado para adotar uma criança ainda em processo de destituição, a equipe técnica judiciária cuidará de informar que, ainda estando apenas suspenso o poder familiar, há um risco virtual, mesmo que muito pequeno, de reversão da guarda. Todavia, para tentarmos compreender a virtualidade da reversão, vamos comparar a adoção com a gestação de filhos. Vejamos, em cada 5 gestações, uma evolua para aborto. Ou seja, a cada 5 mulheres que engravidam, uma delas sofrerá um aborto espontâneo. As outras 4 evoluirão para o nascimento de bebês. Agora, pensem no seu grupo de apoio à adoção. Será que a proporção de reversão de guarda, para retornar crianças e adolescentes para suas famílias de origem, se equipararia à proporção de abortamentos que acabo de descrever? Será que no seu grupo de apoio à adoção, a cada 5 adotantes, um deles teve a guarda dos filhos caçada e eles devolvidos às famílias biológicas? Certamente vocês estão cientes de que não é essa a real proporção das reversões. Elas são tão raras que causam muita comoção quando ocorrem. Comoção essa que é causada exatamente pela raridade da sua ocorrência. É mais fácil uma mulher saudável e fértil abortar, chance de 5 para 1. Do que uma adotante ter seus filhos dela retirados e devolvidos à família biológica. Não digo que é impossível, nem que jamais ocorrerá. Mas, que ocorre tão raramente, que a cada ocorrência todo o universo da adoção legal se choca e se mobiliza em defesa dos adotantes e seus filhos. Agora, respondendo à indagação proposta neste vídeo, proponho uma reflexão. Caso você decidisse ter filhos pela via biológica, ao saber que suas chances seriam de uma perda para cada 5 tentativas, você desistiria de engravidar? Será que todas as mulheres que já gestaram e pariram filhos ao seu redor, deixariam de tentar tê-los por medo de 1/5 de chance de abortar? Agora, sabendo que as chances de reversão de uma adoção são infinitamente mais raras do que uma perda gestacional, você deixaria de aceitar adotar uma criança ainda em processo de destituição do poder familiar por medo de uma possível e eventualíssima chance de reversão? Não tenho como responder se você deve ou não aceitar adotar uma criança em processo de destituição. Apenas você poderá tomar essa decisão tão importante. Mas agora decidirá se sim ou se não tendo as informações necessárias para tanto. Gostaram do vídeo? Então ajude o canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse e os demais vídeos e shorts. Toda semana temos pelo menos 2 vídeos novos que ajudarão vocês a fazerem adoções legais, seguras e para sempre. Contamos com vocês. Até a próxima, pessoal!